Olá, boa tarde, segunda-feira, dia dos professores. Quero aproveitar, mandar um beijo para todos os professores, em especial para os professores dos meus filhos, para o Bruna, todas vocês. Um beijo aí, meu e de toda a nossa equipe aqui do ABC das Mães, não só para as professoras dos meus filhos, mas para todas as professoras aí, tá bom? Beijo para vocês. O programa de hoje, gente, tá tão legal, sabe por quê? A nossa ginecologista e obstetra, a doutora Aline Vieira, vai falar hoje, sabe sobre o quê? A gente já falou de TPM, de exames ginecológicos, de adolescência, a gente falou de um monte de coisas aqui. Mas hoje nós vamos falar sobre estética genital. Você já ouviu falar sobre isso? Olha, confesso que para mim é uma super novidade, estética genital. E é isso que ela veio trazer aqui hoje, sabe por quê? A doutora Aline, ó, gente, vou até ler aqui porque é tanta coisa. Ela é especialista em cosmetologia, fazendo parte da diretoria da Associação Brasileira de Cosmetologia e monitora em cursos de radiofrequência fracionada genital. Ufa, doutora Aline, boa tarde, tudo Boa bom? tarde, Bem-vinda tudo mais bom? uma Obrigada. vez. Obrigada Eu de que novo por ter agradeço. vindo aí ao nosso programa e para um tema tão legal, né? É diferente. Eu acho que as mulheres já devem ter visto algumas fotos por aí, mas assim, a gente não é tão difundido, às vezes elas não sabem nem quem procurar. Será que é o ginecologista mesmo que procura, né? Então, para começar, o que é estética genital funcional, que é essa estética aí que você trabalha, né? Isso. Na verdade, a gente está trazendo aí uma novidade mesmo. Toda a parte estética, né, da medicina estética, a gente está trazendo para a parte da região íntima da mulher. Tá. Então, a gente chama de funcional porque a gente não visa só a parte física, a parte visual, né? A gente visa sempre procurar buscar o retorno da função, a melhor função da parte genital, para a melhor qualidade de vida da mulher moderna, que hoje a gente mexe no rosto, a gente mexe no corpo e a parte íntima às vezes fica esquecida. Então, é uma novidade de procedimentos estéticos que visam melhorar, sim, a qualidade de vida e de uso da região íntima da mulher. E falando aí em problemas, né, que podem ocasionar, que tipo de problema, né, a estética pode trazer na funcionalidade, né? Na verdade, a funcionalidade que nós estávamos falando da Isso. mulher. O que pode ocorrer de ruim, que pode trazer para ela? Assim como toda a estética que a mulher procura, né, tem a parte psicológica da mulher, que se ela não está bem com ela, a parte psicológica não fica boa, por isso que a gente procura tanto procedimento estético em geral, né, então pode gerar quadros aí de ansiedade, pode gerar quadros depressivos, parece bobagem, mas muita gente se incomoda sim com a região íntima, né, ao mesmo tempo que muitas não conhecem, as que conhecem às vezes não gostam. E a gente pode tratar aí a parte de todos os problemas, sejam eles congênitos ou adquiridos, ou mesmo pelo envelhecimento natural da mulher. Então, mais ou menos por aí. E quais são as alterações, né, que podem levar a mulher a procurar esse tipo de ajuda? O que pode ficar de diferente? Estou quase pedindo para ela desenhar para mim. Então, é difícil a gente mostrar a imagem. Eu até tenho Tá. bastante imagem, mas eu não consigo trazer para mostrar. Tem um Google aí, pessoal. Tem um Google aí. Na verdade, as mulheres procuram bastante por clareamento da região de grandes lábios ou De repente, de muita virilha. depilação, né, escurece. Depilação, gestação, mudança hormonal também deixa ali a região de grandes lábios um pouco mais escurecida. Então, a gente pode fazer alguns tratamentos relacionados a isso. Mulheres que perdem peso muito rápido, geralmente pós-bariátrica, ou aquelas que fazem aqueles regimes bons, que realmente perde uma quantidade boa de gordura do corpo, a parte de grandes lábios também fica mais murchinha, então isso pode gerar um desconforto. Então, a gente pode fazer aí também alguns preenchimentos. Tem alguns casos até de moças jovens, meninas até, que têm hipertrofia de pequenos lábios. Os pequenos lábios, eles são muito grandes, às vezes incomoda em calça, em biquíni, a menina fica, né, incomodada na própria relação sexual, isso causa um desconforto, então a gente também tem como consertar. Qualquer coisa inestética que a gente não fique muito satisfeita. A parte de flacidez também, pela falta de colágeno, pelo envelhecimento. Infelizmente, colágeno do corpo a gente vai perdendo ao longo dos anos. Então, rosto, pele, né, a gente sente que fica um pouco mais flácida e lá embaixo funciona da mesma forma. A gente também tem um auxílio, não é exatamente um tratamento, mas ajuda também nas distopias que a gente chama de
falha do assoalho pélvico. Então, às vezes, escapa um xixi quando vai tossir, quando vai dar uma risada. Isso também ajuda, alguns procedimentos estéticos ajudam na parte funcional de segurar um pouquinho mais o xixi. Então, a gente tem aí uma série uma gama grande de procedimentos que vão ajudar em algumas coisas. Olha que legal. Sabe o que eu vejo, doutora Aline? Muitas mulheres lá no grupo, às vezes eu vejo elas confundindo grandes lábios, pequenos lábios. Você consegue explicar rapidamente pra gente como ela identificar que é um, que é outro? Grandes lábios é basicamente a parte de fora, é o que a gente vê que é mais grossinho, que é onde ficam os pelos. Tá? Grandes lábios têm queratina, então é uma pele mesmo, é pele que se estende ali até períneo, que é a parte próxima de ânus. Pequenos lábios é parte de mucosa, é aquela pelezinha mais fininha que não tem pelos, que fica entre os grandes lábios. Então, se você abre um pouquinho, a parte que não tem pelos são os pequenos lábios, que geralmente é o que cresce na hipertrofia, que algumas mulheres não gostam. E quais são os tratamentos, então, que são realizados nessas regiões? Tanto nos pequenos, nos grandes, enfim, em toda a região aí íntima da mulher. A gente costuma fazer, quando tem fica mais murchinho os grandes lábios, a gente pode fazer preenchimento labial, só que lá embaixo com ácido hialurônico, é o mesmo preenchimento que a gente usa para contorno de boca, às vezes até para rinoplastia, é o mesmo ácido hialurônico, então a gente faz esse preenchimento. Para a parte de virilha, para a parte de grandes lábios, parte de pele queratinizada, a gente pode fazer peeling para clareamento, mesma coisa que rosto. São produtos diferentes, mas funciona mais ou menos da mesma forma. O laser também funciona muito bem para clareamento. Para flacidez, a gente tem a radiofrequência, que é muito difundida para abdômen, para braço, a gente já usa bastante na estética corporal e a gente adaptou isso para a parte genital, então a gente também pode fazer a radiofrequência. O laser funciona muito bem para colágeno, para melhorar o colágeno, então dá um turgor melhor para a pele, fica mais estruturada. Fora que a gente tem amplo tratamento para as pós-menopausas, que ficam com secura vaginal, que ficam com a região bastante atrofiada, a gente tem um ótimo resultado com laser e com a radiofrequência. E isso não é qualquer ginecologista que faz, né? Tem que ser um ginecologista especializado. É uma especialidade que está surgindo, que é nova, a gente está tentando trazer isso fora do país. Já é um pouco mais difundido, mas ainda assim não é muito difundido e aqui a gente tem poucos profissionais ainda que estão trabalhando nessa área. E qual que é a diferença do laser? Eu vi que você falou para flacidez. O laser, tanto para clareamento quanto para flacidez, e a radiofrequência para flacidez. Queria saber, né, a diferença dos dois. Tem um que é mais forte, outro não. E uma vez eu li que tem um laser, eu não sei se é o laser ou a radiofrequência, que eles podem introduzir mesmo e que torna a região mais firme, né, mais contraída. Isso. Acho que é essa palavra. Mais justa. Isso. Os dois, na verdade, a gente tem o efeito fototérmico, tá? O laser através só da temperatura mesmo, a radiofrequência, inclusive, é que eu trabalho, que é a microablativa, a gente faz pequenas queimaduras, mas são queimaduras superficiais que chegam até subderme, a gente não chega em derme, então não causa nenhum tipo de cicatriz, mas eles estimulam através desse calor, desse aquecimento, o estímulo de colágeno que a gente vai perdendo ao longo dos anos, que a gente vai perdendo com o envelhecimento. Então eles estimulam isso, um colágeno de dentro para fora, né? Então, por isso que melhora o atrofismo de pele, melhora a lubrificação, deixa realmente um pouco mais apertada, deixa mais firme, como você falou, e melhora a flacidez de pele em geral, porque a gente estimula o colágeno de dentro para fora. E nisso, para as mulheres que sofrem tanto da menopausa, as mulheres que já tiveram câncer, que têm tratamento hormonal, até alguns anticoncepcionais que acabam deixando a vagina um pouco mais seca, a gente consegue melhorar muito essa parte de lubrificação, tanto com o laser quanto com a radiofrequência. A radiofrequência de uma forma um pouco mais superficial, o laser ele tem uma profundidade um pouquinho maior, então ele é um pouco mais duradouro. Mas em relação a resultado, os dois têm o mesmo resultado. Eu vim até de 2 congressos aí, um foi na Argentina em agosto, semana passada eu fiz um congresso também aqui em São Paulo, falando muito sobre até estudos comparativos aí de laser e radiofrequência, que são o auge da novidade que a gente tem para tratamento estético funcional, e os dois têm tido resultados muito, muito bons. E funcional no que diz respeito também ao que você já disse, né? Do assoalho mesmo, aquela mulher que tem incontinência urinária, de repente no pós-parto, né, a mulher fica mais solta, né? Os órgãos crescem ali, fica aquele vácuo, né? Vai e volta. O pós-parto, ele é uma parte
temporária, né? Tá. Então a gente sabe que pode existir essa perda urinária, mas ela é mais temporária. A tendência é que o corpo vá voltando à elasticidade normal de assoalho pélvico, mas se isso se prolongar por um tempo, a gente pode sim auxiliar com o tratamento do laser. Então, o ideal é que ela espere aí um tempo, não vá logo depois de 2 meses de ter tido o bebê. Não, de pós-parto não. Inclusive isso e clareamento também, porque está sofrendo ainda ação hormonal, né, aquela região de pele. Bom, a linha do meio da barriga das mulheres que são um pouco mais morenas, que fica mais escurecida, o mamilo que fica mais escurecido, isso tudo é função hormonal. Então, é um período transitório que a gente pode aguardar, dado, né, o fim desse período hormonal, a gente vê o que ficou. Se ainda estiver incomodando, aí sim a gente parte para tratamento estético. Olha que legal, gente. Ó, nós vamos continuar falando aqui sobre a beleza íntima da mulher. Vocês estão vendo, gente, a novidade que a gente traz aqui? Nem tão novidade, a doutora Aline está aqui assim, ó, já tem. Mas nós vamos falar ainda mais sobre esse assunto. Se você se interessou, não sai daí, porque 2 minutinhos a gente já volta. Vou para um break bem rápido. Estamos aqui no Espaço Mamãe que Disse, nós duas vamos se virar nos 15. Sim, eu e a Adri que vai contar um pouco mais pra gente sobre o espaço. O Espaço Mamãe que Disse é especializado em corte infantil e aqui você também tem o certificado de primeiro corte. E agora, sob nova direção. Então, se você não conhece ainda, o endereço tá aí, ó. É só vir. Voltamos. E sabe o que eu quero saber da doutora Aline? Lá no seu consultório, qual é o tipo mais recorrente de mulher que procura a estética íntima funcional? São mulheres mais velhas? São jovens mulheres? São mulheres que tiveram filhos ou que ainda nem tiveram filhos? Quem mais te procura? É bastante variado. Como é um tema bastante novo, tem muita gente que não tem acesso ainda e é o que você falou, não sabe às vezes quem procurar, não está completamente satisfeita com a sua imagem, mas não sabe a quem recorrer, não sabe para quem, né, reclamar esse tipo de coisa. Então, tem bastante senhoras, mulheres mais velhas, aí, mais maduras, que vêm por causa dos sintomas da síndrome de pós-menopausa. Então, vem incomodada com a secura vaginal, vem incomodada com a falta de lubrificação e, às vezes, até marido reclama, às vezes se sente muito alargada e vem com queixas, assim, um pouco inespecíficas, que a gente acaba oferecendo o tratamento, que elas gostam bastante, ficam encantadas e acabam passando para frente para as amigas. Tem as mulheres mais jovens que já estão mais ligadas na parte estética, que descobrem essa parte da parte íntima, então vai procurar, algumas até para preenchimento, para ficar com aquela vulva um pouquinho mais vistosa. Bastante gente vai procurar por causa da hipertrofia dos pequenos lábios, que é uma coisa bastante incômoda. É bem variado. O interessante é que a mulher moderna, a mulher está vindo preocupada com isso, preocupada com como poder melhorar. E isso para a gente é muito interessante, porque a qualidade de vida, né, psicológica, a vida ginecológica, a vida sexual, e a gente gosta bastante disso. É o bem-estar, É o né, bem-estar delas. Ela tem que estar feliz, tem que sentir prazer. Se não tiver, alguma coisa não tiver certo, tem que procurar ajuda mesmo. Com certeza. É isso que a gente fala sempre aqui no nosso programa. E eu sei que tem cirurgia íntima. Aí eu queria saber da doutora Aline, quando a cirurgia é indicada, como ela é feita, como é a recuperação, quero saber tudo. A cirurgia íntima, que na verdade, a gente está falando aqui de reconstrução e diminuição dos pequenos lábios, que geralmente é o que mais incomoda. Tá. Ela pode ser feita tanto em ambiente hospitalar, né, com cirurgia, pode ser RAC, pode ser sedação. Eu costumo fazer em consultório, dura mais ou menos uns 40, 50 minutos. Com anestésico local mesmo. A cirurgia, ela não é difícil, ela requer muito cuidado em relação a tamanho, para a gente fazer uma simetria, por isso que tem que ser alguém que tenha uma certa experiência, que saiba, né, trabalhar com essa parte. Ela é indicada nos casos em que a mulher, seja jovem, seja mais madura, ela esteja incomodada, incomode principalmente em roupa,
Às vezes calça jeans, costura de calça incomoda. O biquíni ela coloca e se acha, né, fica com volume ali maior, calça de academia também. Relação sexual, aquela pele extra, ela fica com atrito maior, então isso incomoda. Pode dar problema em relação à higiene, então é uma causa de infecção de repetição da região íntima. Então, assim, não é a gente tá aí num momento da estética que está um pouco prejudicada. A gente teve muito escândalo, muito problema, problemas até antiéticos, então a gente não pode sair fazendo cirurgia íntima e estética íntima à torta e à direito. Então tem indicações precisas, a gente vai fazer a avaliação, se realmente for um caso cirúrgico, aí a gente vai indicar. Como eu falei, a cirurgia é menos de 1 hora, não costuma ser muito demorada, a recuperação é bastante chata. A recuperação vai mais ou menos de 4 a 6 semanas, ou seja, até 1 mês e meio, sem nada de relação. De preferência, sem ficar muito tempo sentada, porque é uma região extremamente vascularizada, fica bastante inchada, tem risco de hematoma, e isso tudo a paciente tem que estar preparada. Porque eu já peguei pacientes de outros médicos que voltaram desesperadas porque estava muito inchada, porque estava doendo muito e ela não foi avisada previamente disso. Então, acho que o mais importante dessa cirurgia, primeiro, é alinhar expectativas quanto a resultado, então a gente tem que conversar bastante a respeito disso e preparar a paciente para o pós-operatório, que não é um pós-operatório muito agradável. Mas, depois disso, vida normal, fica muito bom, mas precisa de uns certos cuidados ali de começo que podem trazer um prejuízo até psicológico para a paciente. E quando indicado, né, isso é coberto pelo plano de saúde ou não? É sempre particular? Essa cirurgia chama ninfoplastia. Alguns convênios cobrem se a gente provar que isso não é um tratamento estético e sim um tratamento para a qualidade de vida da paciente. De repente, aquela que tem a infecção por repetição, para ela é o indicado. Exato. Isso a gente tem como tentar, mas nem todos os convênios cobrem. A grande maioria é tratamento estético e é feito no particular. E qualquer mulher pode fazer esse tipo de procedimento? Tanto os lasers quanto a cirurgia? Como eu falei, vai passar sempre por uma avaliação, né? Os fototipos mais altos, ou seja, as mulheres mais morenas, a gente tem que ter mais cuidado em relação aos clareamentos e aos lasers. Tem mais chance da gente fazer mancha na pele. As mais clarinhas têm menos chances, então isso também vai da avaliação inicial do médico. A cirurgia precisa ser realmente bem indicada. Precisa ver aí, colocar na balança, ver se não vai prejudicar, ver se realmente tem essa indicação, porque às vezes a paciente acha que não é legal. Eu tenho no consultório ali uma pasta de algumas vulvas, que é uma região que tem muitas diferenças que são normais. Então ela acha que às vezes a dela é muito esquisita, é muito feia, e ela começa a ver que não é assim, que muitas outras mulheres têm vulvas diferentes e que estão satisfeitas. Então a gente tem que realmente ver se tem uma indicação, não só estética, como também funcional. Mas no geral, uma mulher saudável, que esteja talvez até com as suas doenças de base, mas que estejam controladas, a grande maioria pode fazer, não tem contraindicação. Pode fazer tranquilamente. Pode fazer tranquilamente. E aquelas... Tem muitas reclamações recorrentes, eu já vi até tratamentos estéticos em clínicas estéticas para aquele monte de Vênus. Isso também tem esse tipo de tratamento? A gente faz mais com a parte enzimática, que é a mesoterapia. Eu particularmente não me arrisco na lipoaspiração de monte, porque eu não sou cirurgiã plástica, eu não tenho experiência com a plástica. Tem alguns médicos que já arriscam a lipossirurgia ali de região de monte pubiano. Eu trabalho com enzimas, então a mesma coisa que lipo de papada, que a gente faz com enzima, a gente faz na região de monte pubiano. Realmente é uma coisa que a grande maioria não gosta, principalmente pós-cesárea, que fica ali a cicatriz, né, a barriguinha mais saliente. Então, isso tem bastante procura, mas eu particularmente trabalho com enzimas. Há os médicos que trabalham com lipo, mas aí a gente já indica um cirurgião plástico que seja mais especializado nessa região. Agora, quando a mulher, por exemplo, não teve uma queixa, uma indicação aí do ginecologista para o procedimento estético funcional. Geralmente, elas chegam no consultório pedindo o quê?
Porque a gente às vezes lê ali sobre o botox, o preenchimento. Todo mundo acha defeito em alguma coisa, gente. Toda mulher. Toda mulher. Não tem ninguém que se acha perfeito em tudo 100%. Mulher quer sempre mexer em alguma coisa. Pode pôr preenchimento na ponta do nariz, no biquinho, vai achar alguma coisa. Vai chegar em você e vai falar, preciso do preenchimento, preciso do clareador, preciso de alguma coisa. O que elas mais pedem que elas veem de fotos de resultado, que é aquele que traz mais resultado estético externo? Clareamento e flacidez. São os campeões de linha aí. Clareamento da região, principalmente as mais clarinhas, porque às vezes fica escurecida e elas se incomodam muito. E a flacidez, mesmo as que não têm uma flacidez, né, que faz prega na vulva, elas querem ter uma vulva mais, que a gente brinca que é a vulva da Barbie, que é aquela bem redondinha, que chama mais atenção, às vezes esconde pequenos lábios, que prefere assim mais fechadinha. Então, esses dois são os mais procurados para a parte externa. Realmente, para a parte interna, aí é o aumento do prazer, que isso, na verdade, não digo que é uma propaganda enganosa, mas foi criado aí na mídia, essa propaganda de que vai aumentar o prazer, que vai aumentar... Que é o laser, a radiofrequência interna lá, Isso, que não é para aumentar prazer. Na verdade, vai aumentar a lubrificação, vai aumentar o conforto da paciente. Muitas vezes, pensa para uma paciente que sentia dor, que se sentia desconfortável na hora de ter relação, passar a ter uma relação prazerosa, aumenta a libido, porque ela vai ter mais vontade, fica mais confortável para ela, mas não foi o tratamento que aumentou a libido dela, foi a sensação de conforto com que ela passou a ter relação que vai aumentar a libido. Então, as pacientes às vezes vêm no intuito de eu quero ter mais prazer. Existe até o procedimento de aumento de ponto G. Particularmente, eu não trabalho com isso. Ponto G não é um ponto, é uma linha ali de terminações nervosas que é muito difícil de encontrar na prática e aplicar ali um preenchedor para aumentar aquela região é muito subjetivo. Então, de repente, pode frustrar a paciente. Então, a gente não vende com esse intuito de aumentar o prazer. Você vai ter mais sensibilidade, você vai ter mais lubrificação e, em consequência disso, você vai ter um sexo mais prazeroso, né? Mas não é para isso que o tratamento é feito. E, doutora, então, só para a gente finalizar aqui o nosso programa, eu queria que você desse dicas para quem quer procurar esse tipo de serviço, que está assistindo aí em casa, para não cair em nenhuma cilada, né? Vocês viram ali o Dr. Bumbum, esse tipo de coisa, porque é sério, né? Não é brincadeira. Então, quais seriam as suas dicas aí para a mulherada que está assistindo o programa? São algumas dicas práticas, que eu acho que muita gente pensa, eu acho que é questão de bom senso. Primeiro de tudo, procura o profissional, dá uma olhada, vê se você acha algum artigo científico produzido por ele, veja a formação profissional, veja se tem algum relato de alguém que já passou na mão dele. Preço é uma coisa importante, profissionais que vendem serviços muito em conta, muito diferente do que você pesquisou no mercado, desconfie, sempre veja material que é usado, se é material descartável, aonde esses procedimentos vão ser realizados, tem que ter uma sala com o mínimo de esterilização, com o mínimo de limpeza, isso não é feito em qualquer coisa, são procedimentos invasivos, então tem que ser um pouquinho crítico em relação a isso. Eu acho que alguém que você tenha confiança, que você possa chegar e tirar suas dúvidas e que te esclareça, procurar resultados anteriores da pessoa, ver se ela realmente trabalha com isso há bastante tempo. E assim, sempre passar por uma avaliação de um médico que seja especializado nisso, né? De repente, se você chegar com uma queixa e o médico falar não é para fazer, às vezes ele não é que está sendo chato ou que não está querendo, né, te ajudar, mas às vezes você realmente não tem a indicação daquele procedimento. Então... Ouça o seu médico, né? Porque às vezes, mulherada, a gente às vezes pira numas coisas, né? Encasqueta que quer, né? E termina fazendo bobeira, né? É isso aí. Você já deve ter pego algumas assim, né? Algumas que eu me recusei a fazer e talvez tenham procurado outro profissional que tenha feito, mas assim, a gente tem que ter bom senso, né? Não vou colocar a vida de ninguém em risco e nem a saúde íntima de ninguém em risco. Claro, e nem pode, né?
Ai, obrigada, viu, doutora Aline, por ter esclarecido. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui, doutora Aline faz parte do grupo, coloca aqui na nossa transmissão, compartilhe. Se você quiser saber mais, comenta também, porque aí a gente chama a doutora Aline novamente e falamos sobre isso numa nova oportunidade também. Ai, gente, queria muito mostrar foto, que eu já vi algumas fotos que a doutora Aline me manda, só que não dá. Não dá para dá. vocês pesquisarem no Google, né? Dá. E eu tenho bastante material, se interessar, se quiser entrar em contato, eu fico à disposição, tô lá Qual no que é o seu grupo. Instagram? Tem Instagram? Tem Instagram, é @doutoradra.alinevieira, tudo junto. Lá tem alguma coisa? Não Coloca pra explícita, mas a gente trabalha com algumas Isso é muito legal. ilusionismos ali que dá E sabe pra o que é o saber. legal da doutora Aline? Ela deixa a gente à vontade e ela sempre fala aqui no programa sobre a importância de você se sentir bem, de você ir atrás do seu prazer, de estar ok consigo mesma. Não é vergonha, não é nada demais. É normal, é saúde. Com certeza. Né? E a gente tem que sempre prezar por isso. Obrigada de novo. Eu Muito que obrigada. agradeço. Amei. Até a próxima. Vocês gostaram, gente? Eu amei. Eu adoro essas modernidades, gente. Ela vai chegar aqui e vai embora agora só de noite, porque eu vou ficar falando. Ó, o programa vai ficando por aqui. Um beijo para vocês. Vou pedir encarecidamente que vocês compartilhem a nossa transmissão para que mais mulheres aí, ó, estiverem felizes com a amiguinha, dá para consertar, tá vendo? Beijo para vocês, até o próximo programa.